Olá, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar então o nosso curso de limpeza de pele. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos ver principalmente a fisiologia e a anatomia da pele. Por quê? Independente de qual técnica nós vamos estudar, nós precisamos sempre entender aonde nós vamos estar colocando essa técnica. Então, a pele, ela é o maior órgão humano que nós temos no nosso corpo. Ela mede em torno de 2 metros quadrados, fica em torno de 16% do total do peso. Ela está aí em quilogramas, em torno de 4,2 a 5 quilos. As funções da pele. Ela tem uma importante função sensorial e também essa função determina, inclusive, a questão da proteção. Porque, além de você sentir o tato, ela também age como um sistema de reflexo. Quando você, por exemplo, encosta em uma situação de perigo, com uma superfície que está quente. Então, aí você tem uma ação reflexa de retirar a sua mão. Mas a partir de qual sistema? Do sistema epitelial. A segunda função é a função de secreção. A pele ela tem também essa função de secretar substâncias. Quais substâncias são essas? O suor, que vai funcionar diretamente na regulação da nossa temperatura, e o sebo, a oleosidade da nossa pele. É na limpeza de pele que a gente retira esse excesso de sebo, porque esse excesso de sebo vai causar a acne, vai causar os cravos, cria-se um ambiente propício justamente para bactérias. Uma outra função importante é de absorver. E por que que essa função de absorção da pele ela é tão importante para o nosso estudo aqui de limpeza de pele? Porque na limpeza de pele nós vamos colocar vários cosméticos e essa capacidade de absorção pelos poros da pele é que faz que a nossa limpeza de pele, além da nossa retirada do excesso de sebo, seja também bastante efetiva. E a função de revestimento e proteção, que é a função mais conhecida, né? Que todo mundo já ouviu falar. A proteção contra o que então? Contra os micro-organismos, bactérias, vírus, poluentes, estruturas também de metal que podem eventualmente nos ferir, nos machucar. A síntese de vitamina D. Por quê? A síntese de vitamina D, na junção da absorção da vitamina D, juntamente com a radiação, ocorre então essa síntese que também é no tecido epitelial. Vamos lá, então agora a gente começa a estudar a anatomia do tecido epitelial. A pele ela é dividida em 3 camadas. A camada mais superficial, que é a camada epidérmica. Nós temos uma camada intermediária, que é a derme, e a terceira camada, que é a camada hipodérmica. Por que é tão importante entender da anatomia da pele, entender da fisiologia da pele, entender de todas essas estruturas celulares? É porque para que nós empregamos uma técnica, nós precisamos saber exatamente como que esse tecido vai responder. E para que a gente entenda como é que ele vai responder, a gente precisa conhecê-lo. Vamos então ver de forma agora bastante específica cada uma dessas camadas. Cada uma dessas camadas ela vai se subdividir. Então vamos estudar primeiro a camada mais externa, a epiderme. A camada epidérmica ela vai se dividir em outras 5 camadas. A camada córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. Então a camada basal é a camada mais interna da epiderme. Essa camada é onde as células se originam. Então nós temos aqui uma grande reprodução celular. Já ouviram falar que quando a gente retira, esfolia, retira células da camada mais externa, existe um estímulo para as camadas mais internas? É isso mesmo que acontece. Por quê? Porque a camada basal ela está o tempo todo se reproduzindo. Então, quando a gente retira um pouco de célula aqui da camada córnea, nós temos um grande estímulo na camada basal de reprodução celular. Vamos ver então a segunda outra camada, a camada espinhosa. Essa camada, como em geral, o tecido epidérmico, ele é formado por células justapostas. O que significa isso? Quando a gente olha aqui para o tecido, nós vemos que essas células são muito próximas e tem pouco líquido, tá? Pouca substância entre elas, justamente para dar o quê? Para dar toda essa sustentação,
essa proteção. Se não, vamos pensar, se tivesse muito líquido entre as células, elas em qualquer força mecânica que nós sofrêssemos, né, na nossa pele, isso poderia fazer com que a pele se rompesse ou com a pele, as células se afastariam ali e nós teríamos mais rupturas. Então, é uma forma estrutural de proteção. Na terceira camada, olhando aqui, olhem, de baixo para cima, nós temos a camada granulosa. Vocês percebem que aqui na camada granulosa, já na camada espinhosa a gente percebe alguns grânulos, né, alguns pontinhos aqui nas células. Mas quando a gente olha para a camada granulosa, nós vemos mais pontos. O que são esses pontos? Esses pontos são estruturas de queratina. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que é tão importante também entender da queratina. O que ela vai fazer então com as nossas células, né? Com esse caminhar aqui entre as camadas da nossa célula. E aí vamos para a quarta camada, a camada lúcida. Essa camada não é encontrada em toda parte da nossa pele, tá? Ela é encontrada na planta dos nossos pés e também na palma das nossas mãos. E a última camada, a camada mais externa, essa camada, uma parte dela é uma parte macroscópica. O que é isso? É a parte que nós vemos quando a gente olha para alguém, a parte que nós vemos da pele da pessoa é a última estrutura da camada córnea. Essa camada córnea, ela tem uma característica muito interessante. Essas células, elas estão mortas ou já no processo de quase sem vida, tá? Por quê? Porque a nossa pele ela está o tempo todo se desprendendo, se descamando. Nossa pele está descamando, isto é, tem células mortas que vão estar se desprendendo do tecido. E o mais interessante é que quando a célula, ela inicia aqui na camada basal, na sua reprodução, como se ela nascesse aqui na camada basal, ela vai se movimentando. Então, a célula epitelial, do tecido epitelial, ela tem uma característica diferente, porque ela vai passando, ela vai mudando a sua estrutura e vai mudando de camada, até chegar na última camada, a camada córnea, onde acontece a morte celular e ela vai se desprender. Dura em torno, né, essa fase da célula até que ela nasce aqui na camada basal, até que ela vai se desprender, dura em torno de 20 a 30 dias, tá? Isso é uma média, porque vai variar se a pessoa está com uma pele mais seca, se ela está tomando alguma medicação, tem relação com a idade também. Outra característica aqui que nós vamos perceber é que nós vemos algum vaso sanguíneo na epiderme. Não, nós não vemos. Onde que nós estamos vendo os vasos sanguíneos? Na camada dérmica. Por quê? Porque toda a nutrição da camada epidérmica advém da derme, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente esbarra, a gente sofre um arranhão, se for muito superficial, não há sangramento. Justamente agora vocês sabem por quê. Porque na camada epidérmica nós não temos vasos sanguíneos, tá? Então, se teve sangramento, você atingiu uma camada mais profunda, que é a dérmica. E por que é tão importante que nós saibamos disso? Independente do tratamento que a gente esteja fazendo, se houve sangramento, a gente já atingiu tecidos mais internos. Então, tenha que ter mais atenção. E aí, o que isso pode ocorrer? Se você atingir um tecido mais interno, tem que ter bastante atenção, por conta de infecções principalmente, tá? Então, essas células, quais são as características dela, né? Células poliédricas, possuem mais de um lado, então ela faz contato com as outras células com mais de um lado delas, e é um tecido aqui organizado. A gente percebe que todas as camadas, elas têm suas características próprias e muito bem dividido. Nesse próximo slide, eu quero mostrar para vocês algumas células que estão também no tecido epitelial. A célula que nós chamamos a mais característica do tecido epitelial, ela se chama queratinócito. Mas nós temos uma aqui que está em roxinho, olha, bem aqui no meio, as células de Langerhans. São células específicas do tecido epitelial de proteção. E por que novamente isso é tão importante? Porque imagina, se ela é uma célula de proteção, ela vai estar em alerta o tempo todo. E é justamente esse tipo celular que pode desenvolver uma alergia no seu paciente.
Então tem que ter muito cuidado, fazer teste alérgico para os produtos, ter muito cuidado, ter muita responsabilidade com os produtos que você vai estar colocando para o seu paciente, para o seu cliente e ter essa noção, esse conhecimento celular. Por isso que muitas vezes acontece as intercorrências, os erros por falta desses conhecimentos. Além disso, nós vamos observar também o melanócito. Por que estudar o melanócito ele é tão importante? Vocês estão vendo essa célula aí marrom com vários prolongamentos? É a célula responsável pela produção da melanina. Melanina é a substância que vai dar coloração à nossa pele. E por que então ela é tão importante dessa forma? Porque também nos processos em que a pele se sente agredida, essa célula é estimulada a produzir mais substância, mais melanina. E aí vai acontecer a tão indesejada mancha. Então, ter muito cuidado, porque o melanócito ele é muito sensível. Então, se foi identificado que a pele ela está sendo agredida, tá? Ele vai produzir muita melanina e aí pode vir uma mancha na pele da sua paciente depois. Ah, Michele, mesmo eu aí fazendo somente uma limpeza de pele? Sim, se você esfoliar demais essa pele, se você utilizar de forma muito intensa qualquer que seja a técnica ou uma substância, o tecido ele pode, as células podem identificar isso como uma agressão e aí você desenvolve um processo alérgico ou um estímulo ao melanócito, tá? Desenvolve um processo inflamatório também e aí você mancha a pele do seu paciente. Muito sério, muito grave, então tem que ter muito cuidado. E aqui vocês vão percebendo que nós temos esse termo aqui, ceratinócitos, que é também o mesmo de queratinócitos, tá? É uma mudança aí de autor para autor. Vemos ainda, junto aqui, ó, a lâmina basal, a camada basal, as células de Merkel. Essas células de Merkel elas são responsáveis justamente por células de sensores, como eu estava explicando para vocês, essa questão do tato. E eu trouxe aqui também uma curiosidade, né? Porque nós pensamos assim, vamos pensar na questão agora da tonalidade da pele. Então, todos nós temos a mesma quantidade de melanócito. A diferença é a quantidade ativa dessa célula, o quanto essa célula produz melanina. Então, as pessoas de fototipo negro, né, que é o fototipo mais alto, tem mais produção de melanina, mas o número celular do fototipo 1, do fototipo 3, do fototipo 4, 5 e 6, nós temos todos a mesma quantidade de celular. A diferença é a atividade, é a fisiologia, é a função dessa célula. Quanto mais ela trabalha, ela está ativada, mais ela vai produzir melanina e mais nós temos uma tonalidade acastanhada, amarronzada ou negra da nossa pele. Agora nós vamos aprender sobre os anexos. É no anexo, na glândula sebácea, que nós vamos ter a produção de sebo. E é justamente aqui que nós vamos trabalhar, na retirada desse sebo, para não gerar um ambiente propício para a bactéria, para o desenvolvimento de acne. Então, olhem só, nós temos aqui a glândula sudorípara apócrina e a glândula sudorípara écrina. A glândula sudorípara apócrina, também conhecida como glândula sebácea, extremamente importante aqui para o nosso estudo. Por quê? Porque é ela que vai produzir o excesso de sebo e que nós vamos precisar retirar para não gerar um local propício para bactérias e desenvolvimento de acne. Essa glândula, ela sempre vai estar próxima de uma raiz, de um bulbo do pelo. E ainda nós temos a glândula sudorípara, que vai produzir o suor, tá? Vocês vão perceber que na derme nós teremos as veias, as artérias, ainda vamos estudar de forma mais específica a derme. E no meio aqui, no central da nossa figura, nós estamos vendo o folículo piloso, que dá origem aos nossos pelos. Agora, na epiderme, nós vamos ver então os poros da pele. Esses poros servem então para quê? Para que saia o suor. Olhem aqui no slide, vocês estão observando que a glândula sudorípara écrina. E aí nós temos aqui também a glândula sebácea, junto com o bulbo do pelo. Também em cima nós temos uma saída, um poro próximo,
Por quê? É justamente por onde esse sebo irá sair. Sai junto com o pelo e através de poros que nós temos também próximo aqui da saída do pelo. Um resuminho para vocês então, quais são as células da epiderme, né? As principais células que compõem o tecido epitelial, a epiderme. O melanócito, as células de Langerhans, as células de Merkel, os linfócitos T e queratinócito e neurócito. Tendo uma atenção aqui também que eu não havia falado no outro slide para vocês, o linfócito T também é uma célula de proteção e os neurônios. Os neurônios para essa ramificação, para que a gente produza aí também, ajuda nessa questão da produção do nosso tato, das nossas sensações que advém do tecido epitelial. Então, para finalizar essa aula, vamos resumir aqui um pouco da composição da pele. Ela é composta de 64% de água e ela tem as proteínas estruturais. Tem uma proteína aqui que vocês já ouviram falar muito, né? E que todo mundo quer estimular no corpo para combater o quê? Justamente a flacidez, que é o colágeno. Então, de proteínas estruturais, nós temos um total de 33%. Desses 33%, o colágeno ele corresponde a 29% de proteína. Nós temos a elastina, 0,3%, e a queratina em torno de 2%. Então, temos também gordura no nosso tecido epitelial, corresponde aí em torno de 2%, e 0,5% são pigmentos, como por exemplo a melanina. Muito bem, pessoal, agora a gente finaliza essa primeira aula e até a próxima aula.